Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para a celebração desta Santa Missa, que terá as seguintes intenções. Por todos os dizimistas aniversariantes do mês, por uma graça alcançada, pede Neiva Maia e família. Por uma graça alcançada, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, pede Catarina. E pelo aniversário de Dayana Viana Lopes. Pelos 67 anos de matrimônio de Irã e Ismênia, pela recuperação da cirurgia de Tia Graça, pelo aniversário de Maria Júlia e Dayana Viana, pelos 23 anos de matrimônio do diácono Neylor e Lucinéia, pelo aniversário de Roberta Carneiro, pelo aniversário de casamento de Luiz Cláudio e Rita, e pelo aniversário de casamento de Cibele e Vinícius. E também pelas almas de Thelma da Rocha Souto, 7º dia, por todas as almas do purgatório, pelas almas dos dizimistas falecidos, de Benedito Gregório Sobrinho, Manuel Seco Maia, Flávia Rodrigues Maia, André Oliveira Maia, Marcos Aurélio dos Santos, Maria Aparecida Rodrigues, Durval de Oliveira, Maria Medeiros da Silva, Ronaldo Cavalcantes Lopes, pela alma de João Lopes de Lima e Ingrid Caroline da Silva Saed, 1 ano. De pé, façamos oração pelas vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade dos nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral da tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Todos nós, Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Quero confessar a ti que ilumina
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Procura lã e linho e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Palavra do Senhor. Felizes os que têm
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobreviverá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vós, povos todos da terra, Aleluia, aleluia, vinde e cantai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar
eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. A parábola que hoje Jesus Cristo nos conta fala sobre os talentos, e esses talentos que todos nós recebemos de alguma forma e precisamos aprender a administrar. Se nós olharmos a própria parábola, Jesus Cristo, quando vai contando as parábolas, ele vai trazendo várias imagens, vários símbolos que vão significando aquilo que ele quer nos dizer. Podemos dizer que a Sagrada Escritura é como se fosse, todo mundo já viu, assim, ou já viu pelo menos num livro, ou na televisão, o iceberg. O iceberg é assim, você só vê a pontinha dele por cima da água. A maior parte dele está debaixo da água. Assim é a palavra de Deus, assim é o ensinamento de Deus para a nossa vida. O que nós lemos é só a pontinha, e nós precisamos aprender e ir aprofundando, a enxergar e a contemplar aquilo que está mais profundo na Sagrada Escritura. E a parábola de hoje nos chama a atenção justamente sobre isso, sobre uma reflexão sobre aquilo que é a profundidade da nossa própria vida em Deus e do caminho que nós estamos fazendo em direção ao reino dos céus. Quando Jesus Cristo conta essa parábola, ele está falando primeiramente de uma coisa importante, onde ele vai dizer lá, um homem ia viajar para o estrangeiro. Que homem é esse? Aqui ele está falando dele mesmo, Jesus Cristo, que iria para o céu, para estar à direita do Pai. E antes de ir ao céu, o que ele fez? Ele deixou à igreja alguns dons, alguns talentos, e aí nos deu, ele deu aos apóstolos os sacramentos, o entendimento da Escritura, ele deu aos apóstolos a comunhão da igreja, ele deu aos apóstolos aquilo que é a autoridade da pregação do reino de Deus. Mas é claro, quando nós recebemos o dom de sermos filhos de Deus, o próprio Deus, ele imprime em nós também alguns dons. E é claro, que dons são esses? São 4 tipos de dons essenciais que todos nós temos na nossa vida. Esses dons que nós precisamos aprender a administrá-los. Esses dons que nós precisamos aprender a fazer com que eles multipliquem na nossa vida. Se nós olharmos a parábola, Jesus Cristo vai dizendo que aquele homem, ao ir para o estrangeiro, deu 5 talentos a um, 2 a outro, e a um terceiro deu 1 talento. Mas olha só, parece que é injusto, o que esse homem faz, porque ele dá mais a um do que ao outro, Mas é interessante como que depois Jesus Cristo, ele conduzindo a parábola, ele vai explicar por que ele dá mais talentos a um do que a outro. E ele vai continuar a parábola dizendo, a cada um deu, aqueles talentos, a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Isso aqui é essencial para a nossa vida. Por quê? Porque todos nós temos aquilo que somente nós conseguimos multiplicar, e sempre multiplicar 100%. Olha só, o que recebeu 5 talentos multiplicou mais 5. O que recebeu 2 talentos multiplicou mais 2. A quantidade é diferente, não é? Mas a proporção é a mesma. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele nos dá dons e talentos, ele não está preocupado com a quantidade. Ele está preocupado com a qualidade do nosso fruto, da nossa multiplicação, que tem que ser sempre 100%.
sempre 100%, porque nós só recebemos aquilo que nós temos a capacidade de multiplicar 100%, e é essencial isso também na nossa vida. Veja aquele homem, né, o que recebeu um só. Esse que recebeu um só, olha só, né, o que recebeu 5, ele saiu para investir. Ele saiu para investir. E olha só, se esse que tinha 5 perdesse os 5, ele estaria devendo muito mais do que aquele que tinha um só se perdesse, não era? Mas aqueles 2 primeiros tiveram diligência, tiveram generosidade e não foram preguiçosos com o seu talento. Mas é claro aqui, a preguiça aqui que está em torno a esse homem aqui, que enterrou o seu talento, a preguiça ela tem a ver não em não fazer nada, em não trabalhar, mas a preguiça ela tem a ver com a perca do tempo de salvação, porque preguiça é isso, Já viu a pessoa que faz muita coisa, está toda hora fazendo um montão de coisa, é uma preguiçosa, porque quem faz muita coisa de uma vez só, não faz nada direito. E não presta atenção em nada. E também aquele que não faz nada para ninguém, também perde o tempo de salvação. A oportunidade que ele poderia fazer o bem a alguém para alcançar a sua plenitude. E aí nós vemos como que a preguiça, a malícia da preguiça está aí, em perder o tempo, em perder aquilo que são os dons que Deus nos deu, para que a gente possa trabalhar, administrar bem, para que no fim da nossa vida, nós possamos prestar contas a Deus. E aí nós vamos percebendo como que Jesus Cristo, contando essa parábola, nos chama a atenção sobre esses 4 tipos de talentos que todos nós temos. O primeiro, que é o maior, podemos dizer assim, que sem ele nenhum outro acontece. O primeiro talento que nós temos é a vida, que é esse tempo que nós temos aqui nessa terra. E olha só, nós somos capazes de multiplicar sempre 100%, sempre o dobro, sempre assim. E olha só, nós temos nessa terra uma única vida. O máximo que nós temos capacidade de fazer é multiplicar em mais uma. E qual seria essa vida multiplicada? É a vida eterna. Porque quando nós não buscamos viver bem nessa terra e alcançar a salvação nessa terra, o que acontece na eternidade, nós recebemos não a vida eterna, nós recebemos a morte eterna. Por isso que a única forma de realmente multiplicarmos a nossa vida nessa terra é seguindo a Cristo. É realmente colocando os ensinamentos de Cristo em prática na nossa vida. E esse é o grande exercício que nós precisamos fazer dia após dia, lutando contra as nossas dificuldades e, é claro, saindo de nós mesmos para olhar ao nosso redor, os nossos irmãos. Aí vem o segundo tipo de talento que todos nós recebemos, que são aquelas aptidões que são espirituais, aptidões intelectuais, aptidões motoras. Todos nós sabemos fazer alguma coisa, todos nós temos um dom, todos nós temos algo que Deus nos deu para que a gente possa servir o nosso irmão. Esse é um tipo de talento que nós precisamos praticar. E qual é a forma de multiplicar esse talento? Só uma forma também de multiplicar esse talento, porque esse talento que todos nós temos não se multiplica em nós, porque nós podemos aprimorar o nosso talento, mas multiplicar em nós não. Só conseguimos multiplicar o nosso talento, os nossos dons aí, motores espirituais, intelectuais, quando nós somos capazes de ensinar a outros o que nós sabemos. Isso também é essencial na nossa vida, porque quando nós ensinamos o que sabemos para o nosso irmão, o que nós fazemos? Nós fazemos com que haja uma promoção da dignidade do nosso próximo. E é claro, essa é a oportunidade que nós temos para que a gente aí, exerça, a caridade para com o nosso irmão, fazer com que o nosso irmão cresça com aquilo que nós estamos ensinando a ele.
Depois nós temos o terceiro tipo de talento, né? Que são as nossas relações, porque sem as nossas relações nós não conseguimos colocar em prática as nossas aptidões. E nós precisamos cuidar disso também, né? Por isso nós precisamos ir, né, crescendo nessa abertura para a nossa vida, né? Para tocar a vida do nosso irmão, para nos relacionar bem com o nosso próximo. E só há também, né, uma forma de multiplicar esse talento das nossas relações, que é o quê, né? Praticando o amor ao próximo. Porque quando nós não amamos o nosso próximo, o que acontece? Nós vamos gerando discórdia, desunião, divisão, nós vamos rompendo com as relações, né? Já viu? A pessoa imatura é aquela que não consegue se relacionar com o diferente. E nós vemos muito isso hoje, né? Porque hoje o mundo está tão polarizado, né? Ninguém escuta ninguém, né? Porque a imaturidade impera no nosso mundo, né? As pessoas não têm capacidade de escutar a posição do outro, né? Hoje nós vemos aí, nós estamos aí num dia, né, que é dia de eleições, não é assim, né? Hoje é dia de eleição, né? E nós vemos aí, né, a questão política, né? E se nós olharmos, né, a origem do termo política não vem disso que a gente vê aí, não vem. A origem do termo política vem, né, lá, né, do grego, lá, né, que quer dizer, né, política é a capacidade de relacionar-se, de viver na polis, de viver na cidade, de sermos cidadãos. Isso quer dizer o quê, né? Capacidade de relação com o próximo. Por isso que Aristóteles, lá, né, 400 anos antes de Cristo, dizia que o ser humano é um ser político. Político por isso, né? Porque é capaz de relação com o seu próximo. Quando nós perdemos a capacidade de fazer o bem ao nosso próximo, de buscar o bem e a felicidade do nosso próximo, o que acontece é o que nós vemos aí hoje, né? Politicagem. Porque cada um busca o seu próprio bem e não o bem comum. E nós vemos, nós tocamos isso na nossa vida, né? E aí por isso que hoje tem muito o quê, né? Por falta de amor ao próximo, por falta de escuta, por falta, né, aí, né, de relação, né, de capacidade madura de relacionar-se. Nós escutamos muito hoje nas mídias, né? E infelizmente, até às vezes alguns de nós dizem, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Católico não pode ser. Uma vez eu falei isso aqui e teve gente que ficou chateado comigo. Mas católico não pode ser de direita e nem de esquerda. Porque o dia que você for de um desses dois lados, você vai deixar de amar o outro. Católico precisa ser o quê, né? A igreja sempre viveu de quê? De tradição. E tradição é o quê? É algo que nós conservamos. A igreja vive disso, né? E nós precisamos aprender a viver assim também. Por isso que quando nós dizemos que eu sou de direita, eu sou esquerda, entenda, o livro dos Provérbios, né, dizendo lá, né, sobre a mulher, né, vai dizer assim, né, o encanto é enganador e a beleza é passageira. Já viu, né? A gente está vendo aí, há 45 dias atrás, né, pessoas nos trazendo, prometendo, falando coisas encantadoras. Coisas muito belas, mas nós sabemos e precisamos refletir em quem vamos votar, não pelo que essa pessoa está falando desde 45 dias atrás, não, mas o que é a vida dela. Nós precisamos escolher os nossos assim, por conta da sua vida, da vida íntegra. E nós vemos aqui, né, como que essas coisas muitas vezes se camuflam de coisas muito encantadoras e bonitas e belas para tentar nos arrastar. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Jesus Cristo, né, fala nas bem-aventuranças, no Sermão das Bem-aventuranças, ele vai dizer assim, né, bem-aventurados os que promovem a paz, porque esses serão reconhecidos filhos de Deus. Olha só, né? Isso já nos mostra que nós não podemos nem ser nem para um lado e nem para o outro. Nós precisamos ser conciliadores. Temos que aprender a escutar as duas partes.
Temos que saber discernir o que é certo e o que é errado, para que a gente possa realmente, né, fazer multiplicar esse grande talento que nós temos da capacidade de relação para com o nosso irmão. Senão nós viveremos sempre em discórdia, sempre em polos extremos. Entenda que o extremo sempre se toca. É assim, né? Já viram lá, né? Esse dia eu dava um exemplo, né? Os mais velhos aqui já jogaram, né, fliperama, né? Antigamente a gente tinha isso, né? Aí tinha um joguinho lá, né? E os mais velhos ainda, né, pegaram um joguinho chamado Pac-Man, mais conhecido como Come Come. E aí, né, lá no negócio lá, né, do Pac-Man lá, né, tinha um buraquinho que ele entrava aqui e saía do outro lado, né, para fugir do fantasminha lá, né. Os extremos são assim, né, eles se tocam. Quando a pessoa ela vai muito para um extremo, para a direita, ele começa a ter atitudes de esquerda. Quando a pessoa ela vai muito para a esquerda, ela começa a ter atitudes de extrema direita. É assim. Mas isso nós precisamos aprender a pensar. Porque quando nós não pensamos, nós vivemos o quê? Como no efeito manada, né? A gente vai atrás daquilo que é bonito e encantador. Nós não podemos viver assim. A igreja nos ensina a refletir. A igreja nos ensina realmente, né, sermos promotores da paz. Por isso que muitos aí, né, na mídia aí falam, né, o Papa é comunista, o Papa não sei o quê, o Papa é blá, e fica falando que o Papa é isso, que o Papa é aquilo. Quem que vocês escutam? Quem que vocês acreditam? A mídia aí fora ou que a igreja ensina? Nós precisamos refletir sobre isso, porque às vezes tem muito católico que escuta mais o que dizem sobre a igreja do que aquilo que a igreja diz. E nós precisamos aprender isso, né? Nós precisamos, né, cada vez mais refletir, conhecer as coisas de Deus, conhecer as coisas que a igreja nos ensina, porque só assim nós conseguiremos mantermos, né, nessa capacidade de gerar a paz e de promover, né, a paz e o amor ao nosso próximo. E depois, né, nós temos um quarto tipo de talento que o próprio Deus nos deu pelo anúncio do Sagrado Evangelho e, é claro, né, pela nossa adesão a Cristo Jesus, que é o dom da salvação. Entenda, né, também nós só conseguimos multiplicar esse dom. Nós só conseguimos multiplicar o dom da salvação em nós na medida em que nós vamos colocando em prática os mandamentos de Deus, na medida em que nós vamos colocando em prática o que Jesus Cristo nos ensinou. Por quê, né? Porque quando nós damos testemunho de vida, as pessoas lá fora percebem a salvação de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. E quando as pessoas lá fora percebem a presença de Deus na nossa vida, o que acontece? Deus toca no mais profundo da alma desse próximo. E aí sim, a salvação que está em nós é transmitida para o nosso irmão. Porque assim, né? Entenda assim, talvez todos nós já tivemos uma experiência dessa, né? A pessoa fala assim, poxa, quando eu estou perto, você me transmite Deus. Olha só, né? Todo mundo, nós já tivemos uma experiência dessa, né? Ou então aquela experiência assim, né? A gente fez alguma coisa de errada e a pessoa assim, pô, mas não imaginava que você era capaz de fazer isso. Por quê, né? Porque isso é sinal que Deus já tocou naquela pessoa através da nossa vida, pelo nosso testemunho. E isso é uma grande graça que nós temos. Nós participamos da obra de salvação do próprio Deus. E isso não é pouca coisa, por isso que precisamos administrar bem esses grandes dons que o próprio Deus nos deu. Aqui na parábola nós vemos, né, que na parábola nós vemos que esses homens multiplicaram 100%. Olha só, né? Se nós conseguimos multiplicar a nossa vida em 100%, nós alcançaremos a vida eterna. Se nós conseguirmos multiplicar os nossos dons 100%, isso é o quê, né? Pelo menos ensinar a uma pessoa nessa terra
a realmente, né, seguir o verdadeiro caminho. Olha só, né, isso já é multiplicar 100%. Por isso que lá numa das cartas, lá, se não me engano, de São Tiago, diz assim, né, São Tiago vai dizer, né, que aquele que fazer um pecador voltar no caminho da salvação, salvará sua alma e apagará uma multidão dos seus pecados. Olha só, né? Jesus Cristo nos chama somente ao 100%. Isso quer dizer o quê, né? Fazer com que pelo menos mais uma pessoa na nossa vida aprenda o que nós aprendemos, experimente o que nós experimentamos. Imagine nós, né, que estamos aí, né, vivendo no mundo, tendo contato com tanta gente dia após dia, durante todo o nosso dia a dia, e nós aí, né, temos essa grande oportunidade de transmitir a salvação não só a uma pessoa, mas muitas pessoas que vêm ao nosso encontro, que é o nosso campo de missão, que é a oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa, assim, porque quanto mais nós transmitimos a salvação, quanto mais nós ajudamos o nosso irmão a alcançar, né, a vida eterna, muito mais nós teremos certeza da nossa vida eterna. Por quê, né? Porque aquele que reconduzir um pecador do seu mau caminho alcançará, né, a salvação e o perdão de uma multidão de pecados. Nós precisamos ter consciência disso. Essas são as promessas que Deus nos faz, para que a gente possa realmente, né, não ser como aquele homem que sabia que o patrão, né, lá, né, colhe aonde não plantou, sabia que o patrão, né, lá, né, entregou a eles segundo aquilo que o patrão percebia que era a capacidade de cada um deles, mas esse homem, o que aconteceu? Ele era mau e preguiçoso. Ele recebeu um dom e o que ele fez, né? Ele não quis trabalhar aquele dom, ele continuou ainda vivendo segundo o seu próprio bem. Ele olhou aquilo que Deus ofereceu, e nós podemos até fazer isso também, né? Olhar a salvação que Deus nos oferece e até achar, né, muito belo, muito encantador, mas ainda escolher seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, buscar o nosso próprio bem e não realmente, né, fazer multiplicar esses grandes dons que o próprio Deus nos deu, para que assim a gente possa administrar e alcançar a nossa salvação. Por isso que ali nós vamos ver, né, como que Jesus Cristo, conduzindo a parábola, depois ele vai dizer, né, aquele patrão, né, aquele homem diz, né, aos servos bons, né, servo bom e fiel, vinde participar da minha alegria. Nós precisamos, né, chegar no final da nossa vida nessa terra e escutar isso de Deus, né? Servo bom e fiel, vinde participar da minha alegria, que é a felicidade eterna, que é a glória do céu, que é o reino de Deus. E aí nós precisamos, né, cada vez mais olhar para a nossa vida e nos perguntar, né, o que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? Será que eu estou enterrando o meu talento? Ou estou, né, realmente colocando em prática, trabalhando, investindo para que ele possa dar frutos até 100%, né? E se nós olharmos uma outra promessa de Jesus Cristo no Sagrado Evangelho, quando lá, né, depois da passagem do jovem rico, né, Pedro diz assim, né, para Jesus Cristo, né, e nós que deixamos tudo isso, o que nós vamos receber, né? Jesus Cristo faz uma grande promessa a ele, né? Dizendo, né, aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, casa, campo, aquele que deixar tudo por causa de mim, receberá a vida eterna e 100 vezes mais ainda nessa terra. E nós precisamos crer nisso, porque por isso que Cristo, ele vai nos chamar sempre a essa atenção, né, sobre os dons que nós recebemos, que nós precisamos cada vez mais administrá-los bem, para que assim nós possamos, né, fazer com que a salvação toque a nossa vida, e a nossa vida, essa salvação que está em nós, transborde e toque a vida do nosso irmão, porque não há outra forma de salvar aqueles que nós amamos, que não seja dando o nosso testemunho de vida. Não tem outra forma, só assim. Porque nós podemos até obrigar alguém a fazer alguma coisa,
Mas se de coração e de consciência ela não quiser, ela pode até fazer, mas não vai alcançar os frutos daquilo que ela está fazendo. Assim é o caminhar, né? Assim é a vida de seguimento de Jesus Cristo. Podemos obrigar muita gente a ser cristão, a ser católico. Podemos obrigar, né? Os nossos filhos, podemos obrigar um monte de gente. Mas a salvação é uma adesão pessoal, uma atitude de vontade, de liberdade. Por isso que a igreja nunca ensinou que nós temos que ter uma obediência cega. Não. A igreja nunca tem que obedecer porque tem que obedecer. Não é assim. A igreja nos ensina a refletir e usar bem da nossa liberdade para que nós possamos avaliar e escolher aquilo que realmente é importante e essencial para a nossa vida. E o importante e essencial para a nossa vida é Deus. Mas se a gente não refletir sobre isso, se a gente não buscar conhecer isso, a gente nunca vai chegar a essa conclusão, que Deus é essencial à nossa vida. E aí nós podemos fazer como esse homem, que recebeu um talento e poderia ter, né, ia ter até menos trabalho, porque ele ia ter que multiplicar somente mais um. Mas ele teve uma atitude de liberdade de enterrar o talento. E é claro, né, para fazer e continuar fazendo as suas próprias coisas, vivendo a sua própria vida. Nós precisamos, né? Nós somos chamados a viver a vida do próprio Deus. Por isso que nós somos chamados de cristãos, outros cristos, porque assim nós somos, para que nós possamos continuar colocando em prática a missão do próprio Deus de salvar almas para o reino dos céus. Mas tudo isso começa de dentro para fora, a partir das nossas decisões, a partir da nossa liberdade. Então busquemos cada vez mais refletir, né, sobre a nossa vida e buscar, né, essa grande graça que é a salvação, que se dá pela boa administração da nossa vida, dos nossos dons que nós temos, todos nós temos, daquilo que é, né, as nossas relações e, é claro, né, daquilo que é a salvação que nós já temos dentro de nós, que precisamos transmitir para os nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs, o Senhor manda-nos vigiar. Oremos uns pelos outros e por todos, para que os homens vivam dignamente e digamos com toda a confiança. Nossa resposta será: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda hora, para que permaneçam vigilantes, mas em paz, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a render, oremos, irmãos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dom de Deus, oremos, irmãos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Senhor, nosso Deus, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade, para que no último dia todos possam recebê-los transfigurados por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração dos dizimistas. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos recebemos de vós. Amém. O teu amor
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos também da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Em especial pelo 7º dia de Thelma da Rocha. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cada dia vens em sacrifício se dá, corpo e sangue vem nos ofertar esperança de uma vida santa a todo aquele que o teu corpo e sangue a cada dia vens em sacrifício se dá, corpo e sangue vem nos ofertar esperança de uma vida santa a todo aquele que o teu corpo e sangue cada dia vens em sacrifício se dá, corpo e sangue vem nos ofertar esperança de uma vida santa a todo aquele que o teu corpo e sangue Cordeiro imolado sobre o altar, não é mais vinho, é o sangue do Senhor que nos liberta e cura o nosso coração da dor. Não é mais pão, é Deus presente.
por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, só por ti, Jesus. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Só alguns avisos, lembrando que na quarta-feira nós temos a missa
teremos missa somente aqui na Matriz, na quarta-feira, onde nós estaremos celebrando a missa às 19 horas, em ação de graças pela missão da Fraternidade Arca de Maria, né? Elas não vão estar morando mais na nossa paróquia, as irmãs, elas estarão indo abrindo uma casa em Nova Iguaçu. Então nós estaremos, né, celebrando essa missa em ação de graças, né, pela missão delas, por aquilo que também elas realizaram aqui na nossa paróquia. Então, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos celebrando a missa aqui na Matriz. E lembrando também, né, que na quarta-feira, às 20 horas, pelo Facebook, pelo YouTube, nós temos lá o nosso curso sobre a devoção à Virgem Maria, para que a gente possa crescer aí cada vez mais no conhecimento da doutrina da Igreja, das coisas de Deus. Também, né, lembrando que nós estamos se aproximando aí da festa da Imaculada. Então nós estamos preparando a novena da Imaculada Conceição. Então estamos aí, né, também, né, preparando alguns momentos de interatividade. Nós teremos o nosso almoço no dia 6 de dezembro, né, que será feijão tropeiro com carré, no valor de R$15, né, será entregue também, delivery, né, será entregue em casa. Então nós podemos já, né, procurar, né, com aqui, né, os coordenadores da nossa comunidade, da paróquia, da matriz, e também na secretaria paroquial, né, os nossos tickets para o nosso almoço do dia 6 de dezembro. E lembrando também, né, que nós teremos o nosso leilão. Então estamos aí, né, pedindo as doações, né, para que a gente possa fazer esse momento também de interatividade na nossa paróquia. Como já falei algumas vezes, né, o sonho do padre é um garrote, né? Então, assim, né, quem puder doar um garrote, né, o padre João vai ficar super feliz. Mas aqueles que não puderem, né, podem doar qualquer outra coisa, né? Se um grupo de pessoas quiser juntar também, né, para comprar o garrote, a gente também aceita. Mas pode ser um leitãozinho, pode ser um chester, pode ser um peru de Natal, né? Dezembro está chegando perto, pode ser uma cesta de Natal, né, com coisas aí dentro, aqueles negocinhos, né, que dá maior trabalho de comer, né, que tem que ficar quebrando ali, né, e se bobear quebra até o dente. Então, aqueles que desejarem também nos ajudar, né, fazer essas doações, né, a gente aceita, né, de bom grado, né, para que a gente possa aí, né, estar dando continuidade, né, também, né, àquilo que nós precisamos fazer na nossa matriz, né, tanto as obras, né, as reformas que nós precisamos fazer, quanto também outros projetos que nós temos, né, para conservar, né, o patrimônio da nossa comunidade, mas também, né, melhorar, né, para que a gente possa aí, né, estar cada vez mais e melhor, né, participando da Santa Missa e dos outros eventos da nossa comunidade. E lembrando também, né, o SCC está aí com um balaio de Natal no valor de R$10. Então nós temos na Secretaria Paroquial também nos integrantes, né, do SCC também. Podemos procurar também o balaio de Natal, né, como uma coisa também bem tradicional na nossa comunidade, todos gostam também de ajudar. E lembrando, né, na outra segunda-feira, dia 23 de novembro, nós temos, né, o dia da dedicação da nossa Igreja Matriz, né, o dia que ela foi consagrada. Então nós convidamos também todos, né, a participar, né, na segunda-feira, dia 23 de novembro, da Santa Missa, né, para lembrar, né, celebrar a dedicação, né, da nossa Igreja Matriz. Lembrando também, né, que nós estamos aí, né, momento de eleição, né, então é importante que a gente sempre tenha, né, cuidado com quem nós vamos votar, né, e sempre aí, né, muito atentos, né, com as coisas, né, que nós vemos, escutamos, as coisas que muitas vezes tentam nos fazer engolir, né. Então, assim, a Igreja, ela nunca apoia ninguém, porque ela crê que todos podem contribuir, mas nós precisamos entender, né, que para que a pessoa possa contribuir, ela tem que ter um mínimo de valores também. Então, essa é a nossa reflexão que nós precisamos ter, né, para votar, né, consciente, né, e não desperdiçar esse outro talento, né, que é a nossa liberdade, o nosso voto, né, para melhorar, né, a nossa sociedade. E também, né, agora só um esclarecimento, né, nós já para o nosso bem, né, e para que a gente possa estar sempre atento. Vamos receber a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus os abençoe e vos guarde.
Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, onde tudo é mais formoso e mais feliz. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, eu minha mão porei na sua, irei com ele. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou.